as bênçãos, conta quantas são. Amém? Aleluia. Já contaste as bênçãos nesta manhã? Aleluia. Aleluia. O vento começa a soprar, já o sinto. O rio começou a fluir, já o ouço. O vento começa a soprar, já o sinto, já, aleluia. O rio começou a fluir, já o ouço. Estes são os dias da tua presença, tempos de mudança e refrigério. Vem cada vez mais com tua graça sobre mim. Vem cada vez mais com teu rio fluir em mim. Espírito Santo, vem sobre mim. Vai como chuva cair o vento começa a soprar, já o sinto. Aleluia, o rio de Deus, o rio começou a fluir. Já o sentes nesta manhã, já o ouço. Aleluia. Estes são os dias da tua presença, tempos de mudança e refrigério. Vem cada vez mais com tua graça sobre mim. Vem cada vez mais com teu rio fluir em mim. Espírito Santo, vem sobre mim. Vem como chuva cair. Vem cada vez mais. Aleluia, vem. Aleluia. Vem cada vez mais com tua graça sobre mim. Vem cada vez mais com teu rio fluir em mim. Espírito Santo, vem sobre mim. Vem como chuva cair, sim, vem como chuva cair. Aleluia, aleluia. Nesta manhã visita-nos, Senhor. Trabalha neste lugar, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu rio que já está a fluir aqui nesta manhã. Deus, inunda-nos, Senhor, com esta água, Pai, no nome de Jesus. Deus, e nesta manhã trabalha em nós. Senhor, muito obrigada, Senhor, por aquilo que irás fazer. Pai, muito obrigada pela tua fidelidade. Nós te louvamos, aleluia. Visita-nos nesta manhã, Senhor. Visita-nos nesta manhã, Senhor. Aleluia. Flui neste lugar. Vem visitar-me hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Deus incendeia nesta manhã, aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Deus, aleluia. Incendeia, 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 incendeia. Aleluia, Deus vai de nós, aleluia. Incendeia, 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 algo novo faz meu coração arder de novo, faz todo medo desaparecer, traz sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo e faz, Deus, aleluia, faz meu coração arder de novo, faz todo medo desaparecer, traz sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, sim, quero, aleluia. Eu quero viver algo novo. Diz isto ao Senhor, aleluia. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz coisas novas na nossa vida, Deus. Aleluia. Eu quero viver, aleluia. Eu quero viver algo novo. Sim, nós queremos viver, Senhor, algo novo, aleluia. Neste tempo, eu quero viver algo novo. Deus, aleluia. Aleluia. Queremos viver, Senhor, coisas novas. Deus. A todos os irmãos, é um prazer estar convosco. Uma honra pelo convite. Uma honra pelo convite. O formato primeiro era vir só o meu marido, mas eu depois vim. Nós temos 4 filhos. Temos uma Noemi com 13 anos. Depois temos 3 rapazes. Um Levi com 9, um Joshua com 7 e um Caleb com 4 aninhos. Então, e os irmãos perguntam, eles não estão aqui, não estão. Para nós podermos estar mais concentrados e focados, eles ficaram com a avó paterna, que é de Benavente, uma bênção, não é aqui tão longe. Nós, neste momento, estamos a servir a Deus no norte, na zona de Vila Chã. Não sei se alguém conhece aquela zona. Vila Chã é a mãe e nós estamos numa filha de Vila Chã. Estamos em Vila do Conde. E trabalhamos... Sim? Estavas a abanar a cabeça, conheces aquela zona? Certo. E, portanto, o nosso primeiro campo, como o pastor Lamy estava a dizer, foi no Instituto Bíblico. Foi no Instituto, não. Foi em Valpaços. O pastor Lamy foi o primeiro a fazer-nos o convite. Como eu dizia ontem um bocadinho às irmãs, nós não fomos uns alunos normais na escola bíblica, nós fomos alunos externos. Normalmente os alunos vão internos, têm as aulas da parte da manhã, as aulas começam às 8, ou começavam às 8h30, e iam até à 1, e depois nós regressávamos para Benavente, onde em Benavente abrimos uma loja de reparação de calçado e duplicação de chaves, uma coisa simples, pensávamos nós, mas não queríamos ser pesados, apesar do apoio total da Igreja em Benavente, de todos os irmãos, e o apoio aos dois,
estão no nosso coração por esse gesto tão nobre. E o nosso objetivo era ficar a servir naquela zona. Portanto, nós iríamos cooperar com o pastor que estava na altura, que nos enviou, e ficaríamos ali. Uma bela tarde ou manhã, não sei precisar, estava o meu marido a martelar, a tratar de um sapato qualquer, mas lembro-me que ele estava a martelar, toca o telemóvel. Quem era? Era o pastor Lamy. Pastor Lamy, quer dizer, eu não tinha ideia do pastor Lamy. Mas foi quando surgiu o convite, e o convite foi completamente fora daquilo que nós estávamos à espera. Mas completamente fora. Nós, Deus, mas não faz sentido. Nós temos estas coisas, não é? Não faz sentido nenhum. Mas como? Então nós já temos as coisas delineadas. Vamos ficar aqui, vamos servir aqui. Já estamos a servir aqui. E vamos continuar. E temos aqui o apoio da família. Mas aquele chamado dentro não para. É quando não para. Quando tu queres silenciar, mas ele não para. E tu tentas silenciar, mas ele não para. E esta é a obra, como estávamos há pouco a cantar, do Espírito Santo dentro de nós, que foi a base ontem da minha partilha. Eu gosto de lhe chamar assim com as irmãs. Não sei se todas estiveram, mas eu estou a ver algumas caras e uma grande parte esteve. Um pouquinho do meu testemunho, sendo breve e não demorando muito. Eu cresci também na escola dominical. Os meus pais já eram crentes. A minha mãe vem de um processo de uma família bastante católica. E a minha mãe vem de um processo de libertação mesmo. Ela começou a ficar muito oprimida até que deixou de falar. A voz dela ficou mesmo muda, ela falava por gestos. Eles correram na altura a bruxaria, e houve um homem que disse à minha mãe: olha, se tu não fizeres isto e isto e isto, em 15 dias tu vais morrer. Este era o cenário. E a minha mãe estava cá em Portugal, tinha a família na Madeira, minha mãe é de origem madeirense, e pensou, bem, se eu vou morrer, depois a mente já começa a programar-se nesse sentido. Então eu vou enviar o dinheiro que tenho para a família, e só que no caminho, na deslocação, de onde a minha mãe trabalhava até ao banco, até à cidade, a minha mãe parou, o autocarro, na altura, parou em frente a uma loja de um irmão, tinha uma retrosaria. E ele, na retrosaria, tinha folhetos à porta. E havia um folheto muito simples, que dizia: Jesus tem remédio para tudo. E no coração da minha mãe, então, espera lá, diz-me que eu vou morrer. Mas aqui está escrito que há um Jesus que tem remédio para tudo. Então, se ele tem remédio, ali no passeio, se ele tem remédio para tudo, se calhar ele pode curar-me. Na simplicidade, não é? Dos corações, mas estamos a falar de alguém que é católico, não é? Estranho, não é? Já estava ele a trabalhar. Nós depois entendemos mais tarde. Então é com esta conversão, com esta libertação da minha mãe. A minha mãe depois já não quis entrar, entrou dentro da loja, quis comprar o folheto. A pessoa que lá estava disse não, que não era para comprar, era para oferecer. E já não largou a minha mãe. Mostrou-lhe, fez a explicação toda, o que eram, onde eram os cultos, e a minha mãe converteu-se. Quando a minha mãe se converte, a voz sai rouca. Saiu, ela já conseguia, baixinho, mas já conseguia. A cura dela, é ela que diz, foi quando ela sai das águas, é batizada. Ela foi batizada pouco tempo depois, e quando sai das águas, a voz sai limpa.
limpa, e ela glorifica a Deus e louva, e é uma alegria para todos, porque ela estava mesmo naquela pureza e naquele amor, não é? E deste resultado nasço eu, depois a minha mãe casa, e eu nasço numa família já a seguir os caminhos, só que tive o meu período de rebeldia. Tive o meu período de rebeldia também por ele, porque às vezes nós precisamos de ser agitados. Às vezes as coisas tornam-se monótonas, não é? Já crescemos naquele registro e precisamos dessa mudança. E eu estava dentro, mas ia aos cultos, mas a mente não estava lá. A mente estava cá fora, depois tenho um relacionamento fora e com alguém muito mais velho que eu. Estamos a falar, eu tinha 18 anos, a pessoa era 15 anos mais velha. E é mesmo assim, vivo um relacionamento doentio, debaixo de muita opressão, debaixo de muito ciúme, de violência também. Até que dentro de mim eu começo a perceber, isto não pode continuar assim. Que vida é que eu vou ter? Se eu me casar com esta pessoa, que vida é que eu vou ter? Já estamos assim há 1 ano e meio, o ciúme era muito, a liberdade não era nenhuma, e eu comecei lentamente a afastar-me, até que no início de 1 ano eu disse, olha, vamos terminar o namoro, não pode continuar. Só que o namoro foi terminado, mas a pessoa não me largou. Durante esse ano todo, onde eu estivesse, com quem estivesse reunida, a perseguição continuava. Mas graças a Deus por quem estava, na altura eu pertencia a Aveiro e havia um líder de jovens fantástico e ele conseguiu juntar. Nós andávamos em manada, éramos muitos, uns 50, reuníamos. E ele estava ali a fazer um trabalho fantástico de união. E aquele amor, aquela junção entre todos ajudou-me muito. E depois eu decidi ir a uma conferência Desafio Jovem. E nessa conferência do Desafio Jovem há o apelo à frente e eu vou à frente. E é ali que sou chamada para a obra, é ali que o Senhor me renova novamente. Eu lhe peço perdão, o choro, as lágrimas no altar, que devem continuar por outras razões, mas elas devem continuar em nós. Foram grandes. Eu disse, Senhor, eu só quero novamente ser tua, não quero família, não quero nada, só quero que tu me aceites. Tem misericórdia de mim, aceita-me. E é neste clamor, também tinha sido feito um desafio, já estávamos, não vos sei dizer, irmãos, se era o 2º dia de jejum, se era o 1º. Num desses momentos foi um desafio de 3 dias e eu nunca tinha feito. E eu, por que não? Estou aqui e aqui estou, por que não aceitar o desafio? E nesse meio o Senhor chama-me, debaixo daquela música, não sei se vocês já cantaram aqui, só a letra é dura, sem reservas nem condições, te servirei. Isso mesmo, irmã Paula. Mal eu sabia. E Deus deu-me uma família. Se os irmãos perguntarem, Ana, vocês têm 4 filhos, pensavam, não. Não. 4. Mas graças a Deus, não trocaria por nada, dão muito trabalho, mas é uma bênção todo o trabalho, toda a logística, o que se aprende é imenso com eles.
muito mesmo. E o Senhor me deu uma vida, me deu uma família, e hoje estou aqui com os irmãos. Há umas semanas atrás estivemos em Benavente com os irmãos de lá, e é um prazer estar convosco, é um prazer percorrer a nação e perceber o que Deus quer voltar a fazer. O que Deus quer voltar a fazer. Não é que Ele não esteja disposto. Na verdade, Ele está. Não é? Só que Ele precisa de corações dispostos para essa entrega novamente. É como eu vou fazer. Eu não quero pregar, mas é só um bocadinho de ontem. A garantia que Ele vai fazer é certa. Agora, quem é que está disposto? Porque a garantia é certa, é como a salvação. A salvação, se tu aceitastes com todo o teu coração, a salvação é tua. Ela é tua. A medida de fé é tua. O Espírito Santo habitar em ti é teu. Agora, a frente que tu vais fazer ao reino das trevas, a batalha que estás disposto a travar é outra. É uma decisão pessoal. É uma decisão, e acho até muito consciente, porque trava-se mesmo uma batalha e é preciso ter consciência dela e não brincarmos com as coisas espirituais. Elas são reais e muito sérias, e com todo o nosso respeito e temor pelas coisas de Deus. Porque a verdade é que as pessoas oprimidas existem, as pessoas que não conseguem descansar, as pessoas que estão atormentadas, as pessoas que precisam de cura, e nós precisamos que Ele volte a fazer. Porque Ele é real. Então, se Ele é real, por que é que Ele não está a fazer? Por que é que não está? O que é que nós precisamos de fazer para que Ele volte a fazer? Não é? Uma pequenina reflexão. Obrigada aos irmãos por este tempo, obrigada por estar convosco e até, da minha parte, até breve. É isso. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, Deus e sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, do céu descerá e consigo então me levará. Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levar.
livrará. Queres, pecador, gozar a salvação? Vem a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Mais uma vez. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve descerá e consigo então me levará. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Pastor Tiago irá nos trazer a palavra de Deus. Paz do Senhor a todos os irmãos. Um prazer estar com os irmãos. Em primeiro lugar, agradecer-vos o vosso bem-vindo e também dizer aos irmãos que este prazer de trabalhar com o pastor Lamy e a missionária Paula foi recíproco. Foi de facto um prazer enorme. Eu, na sexta-feira, estava a partilhar ali com os irmãos em Vendas Novas. Creio que alguns estavam connosco. Eu sou péssimo com caras, irmãos, por isso perdoem-me. Mas estava a partilhar com os irmãos ali um episódio de um momento em que nós fomos visitar a sede e eu tive um acidente e graças a Deus eu ia sozinho no carro. Ainda foi um acidente aparatoso, a viatura ainda virou e levava o diploma da missionária Paula. E a primeira coisa que a minha esposa me pergunta, a primeira coisa se eu estava bem, a seguir foi: tiraste o diploma da Paula do carro? Foi a segunda coisa. Mas graças a Deus estava bem, nada, só uma lesão muscular. E eu estava ali, estava-me a lembrar, os meus óculos partiram naquele acidente. E a minha Bíblia tinha a letra miudinha e eu ia pregar à tarde. Eu ia pregar, ia estar com os irmãos ministrando a palavra de manhã, primeiro em Cascais e depois em Oeiras, e acabou por amanhã ficar impossibilitada. Fui ao hospital ver se estava tudo bem, mas à tarde estava ali em Trajouce e queria mesmo, sentia no meu coração ministrar a palavra de Deus. O pastor Lamy perguntou se eu me sentia em condições, eu disse que sim, vamos para a frente, e estava a ministrar a palavra de Deus. E quando eu olho para a Bíblia, porque os apontamentos, sabem, irmãos, eu sempre escrevo letras muito grandes, mas a Bíblia não dá para esticar a letra. No telemóvel dá, mas eu não estava de telemóvel, estava de Bíblia física. Não dava para esticar a letra e eu estava com dificuldade. E o pastor Lamy levanta-se atrás de mim, percebe a minha dificuldade e dá-me a Bíblia dele, que tinha a letra grande, e fica com a minha. E estes pequenos gestos, irmãos, é saber que estamos juntos. Saber que estamos juntos. E pronto, e depois o Senhor nos ajudou ali. E somos gratos a Deus pela vida deste casal que está convosco. São um casal valente, um casal que se dá à obra do Senhor sem olhar àquilo que custa. E são inspiração para nós. E desejamos que Deus abençoe o seu ministério entre vós e que a igreja avance com a visão que Deus tem dado aos seus servos, porque a visão que Deus dá sempre é boa. Nem sempre é fácil, mas é boa. E nesta manhã eu gostava de ministrar a palavra de Deus, gostava de meditar com os irmãos. E convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor em Lucas 24. Nós vamos ler alguns textos, está bom, irmãos? Mas
nós teremos uma linha para meditar nesta manhã. Os irmãos sabem que a vida cristã, ela não é apenas natural. Os irmãos estão comigo? A vida cristã não é apenas natural. Aliás, a Bíblia diz que aquilo que nós vemos é, na verdade, um reflexo do que é eterno. Então, aquilo que é mais importante não é o que nós vemos. Os irmãos estão comigo? É por isso que Paulo tem necessidade, aos Efésios, no capítulo 6, quando ele está a falar da armadura do crente, ele tem necessidade de dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmão, a nossa luta não é uma luta entre pessoas, a nossa luta é espiritual. A igreja, quando se levanta num lugar, levanta-se para fazer face à ofensiva das trevas. Repare, irmão, que a igreja do Senhor é um baluarte. Nós, igreja, somos reino de Deus. Amém, irmão? O irmão faz parte do reino de Deus? Quem faz parte do reino de Deus, levanta a sua mão. Não tenha vergonha. Nós pertencemos ao reino da luz. Deveríamos ter vergonha se pertencêssemos ao reino das trevas, porque sempre traz vergonha associado, porque as trevas é confusão, é pecado, é imundície, é sujidade. Mas a luz revela e nós somos reino que revela. Então, se nós somos reino que revela, meu irmão, oh, aleluia, as trevas vão tentar atacar-nos. Porque nós estamos a fazer o contrário do que eles desejam. O usurpador é o inimigo das nossas almas. Foi ele que entrou sorrateiramente no jardim do Éden. Mas sabe porquê é que ele entrou no jardim? Existe um motivo. Os irmãos sabem qual foi a ordem que Deus deu a Adão? Deus mandou Adão cuidar do jardim e vigiar. E foi a falta de vigilância de Adão que permitiu que a serpente tomada pelo inimigo entrasse no lugar do Éden. E depois nós sabemos o resto. Porque o inimigo das nossas almas só procura um buraquinho para entrar. E assim que encontra, entra. E quando entra, persuasão, como a dele, o ser humano não pode enfrentar. Só há uma forma de enfrentar. Sabe qual é a forma de enfrentar a persuasão do inimigo? O ludibriar do inimigo? Sabe qual é a forma de discernir o agir do inimigo? É estar cheio do Espírito Santo. Não existe outra forma, irmão. O mais inteligente dos homens cai na ladainha do inimigo. Não há volta a dar, irmão. Não há volta a dar. Não há volta a dar. Só existe um que apanha o inimigo na curva. É o nosso Senhor. É o Espírito Santo que habita em nós. Esse tem poder para derrotar. E tu só tens poder para derrotar o inimigo se o Espírito Santo tiver a totalidade de quem tu és. Não nos enganemos, irmãos. Se nós presumirmos de nós próprios que conseguimos vencer a ofensiva do inimigo, irmão, nós já estamos derrotados. Nós precisamos reconhecer que em nós não habita, não reside a virtude capaz de enfrentar as trevas. A virtude capaz de enfrentar as trevas, derrotá-las e devolvê-las para o lugar que elas merecem, está no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e em nós pelo seu Espírito. Então só o seu Espírito é capaz. Não existe outra forma. E nesta manhã eu gostava, irmãos, de visitar textos que os irmãos muito bem conhecem. Eu sei que sim. Mas se nesta manhã nós pudermos ser desafiados pela palavra de Deus, se nesta manhã nós pudermos ser cutucados pela palavra de Deus, se nesta manhã nós pudermos ser espicaçados pela palavra de Deus, irmão, abre o teu coração para que o Espírito, pela palavra, te leve a um desafio. A vida cristã não é uma vida religiosa. É uma vida de novidade. Nós vivemos em novidade. Sabe o que é que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são?
Elas são novas cada manhã. Sabe porquê é que as misericórdias são novas cada manhã? Porque as minhas faltas também são novas cada manhã. E se as minhas faltas são novas cada manhã, como é que eu posso viver da mesma forma todos os dias? Os irmãos entendem? Sabe porquê é que as minhas faltas são novas cada manhã? Porque quando o inimigo entende que eu já me consigo defender de um determinado ataque, ele vai mudar e ele vai apanhar-me na surpresa. E eu preciso estar à frente. E eu só consigo estar à frente se ouço a voz do Espírito Santo sobre a minha vida. Não existe outra forma. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, e nós vamos ler nesta manhã. O que é que Jesus mandou os seus discípulos? E os irmãos dizem, pastor, Jesus mandou tantas coisas aos seus discípulos, depois mandou. Jesus deu uma ordem que todos conhecemos, chama-se a Grande Comissão. E se eu começar, os irmãos vão comigo e sabemos todos de cor. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Verdade que Jesus disse isso? Só que Jesus também disse algo mais. E Lucas 24, 49 é o subsequente disto que nós acabamos de citar. Ou, na verdade, desculpem, irmãos, não é o subsequente, porque o subsequente é seguir, é o antecedente. Está bom, irmãos? Perdoem a minha falha. 49 diz assim. Ok. Envio sobre vós o quê? A promessa. Aleluia. Irmão, podia ser qualquer pessoa a falar. Vamos parar aqui um bocadinho. Qualquer pessoa a falar iria falhar. Mas nós estamos a falar do nosso Jesus. O nosso Jesus que morreu na cruz do Calvário por ti e por mim. Se Ele disse, é verdade. Ele diz assim, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Irmão, é verdade que nós fomos comissionados para pregar. É verdade que nós fomos comissionados para falar. Nós fomos comissionados para anunciar Jesus. Às vezes nós também confundimos e pensamos, bem, pregar é falar. Não, pregar não é falar. Havia um grande pregador, sabe o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, prega em todo o tempo e quando for preciso, usa palavras. Os irmãos entendem? É que às vezes a minha atitude fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que eu digo. E nós falamos, mas aquilo que nós fazemos não se coaduna com aquilo que nós falamos, e então nós temos um grande problema. Então, antes de tudo, antes de falar, sê, antes de dizer, faz. Não permitas cair no erro. Porque é um erro. É um erro. Eu posso dizer aos meus filhos, filhos, nós precisamos orar todos os dias à hora da refeição. Os irmãos acham que é um bom hábito, certo? Estamos juntos. Damos graças pelo que o Senhor nos deu. Se eles não virem em mim o temor para fazer, vocês acham que eles vão fazer? Ai, não vão mesmo. Ai, não vão mesmo. Aquilo que eu faço fala tão alto que eles não conseguem ouvir aquilo que eu digo. Os discípulos podiam falar o que eles quisessem, mas sabe, sem o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, o Evangelho, as boas novas de salvação,
poderiam ser anunciadas com a voz, mas se não fossem vividas na prática, seriam apenas teoria, seria apenas filosofia, seria apenas pensamento. E sabe, meu irmão, de correntes de pensamento está o mundo farto. Eles querem ver a ação. Basta ver quantas eleições nós temos no nosso país. Quantos governos caem. Sabe porquê? Porque eles falam muito bem. E convencem uma grande maioria. Mas depois existem problemas. E voltam a falar muito bem. Havia um anúncio antigo. Eu não me lembro do que era, mas eu lembro-me do que dizia. E sabe o que é que dizia esse anúncio? Dizia assim: falam, falam. Falam, falam. Falam, falam. E eu não os vejo a fazer nada. O problema, irmão, é se começa a soar sobre nós. Falam, falam. Falam, falam. Falam, falam. Mas eu não os vejo a fazer nada. Porque Jesus prometeu que ao enviar o seu Consolador, as obras que Ele fez seriam feitas por nós, irmão. Mas só é possível fazer as obras que Ele fez. Jesus, ok? Eu ainda não entrei, mas nós já vamos entrar. Se eu só tiver tempo para a introdução, não faz mal, irmãos. Jesus. Os irmãos conhecem o texto de Filipenses que diz que Jesus esvaziou-se? Amém? Ele deixou a glória, esvaziou-se de si mesmo. Não teve por usurpação a ser igual a Deus. E ele veio até à forma de homem, a criatura de Deus. E achado na forma de homem, foi servo. E na forma de servo foi crucificado. Sabe o que é? Isto é o caminho descendente do Senhor da vida que vem, desce, 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 até à cruz. Porque a palavra de Deus diz que todo o que fosse pendurado no madeiro seria maldito. Então, Ele que é o Senhor da vida, se fez maldição, porque nós estávamos sob maldição. Ele fez este caminho. Quando Jesus vem a este mundo, Ele não vem como Deus. Não pode vir. Sabe porquê que Ele não pode vir? Porque se Ele morresse na cruz como Deus, Ele não morreria para substituir qualquer de nós, porque nós somos Deus. Não, pois não. Nós somos homens e mulheres. Então Jesus esvaziou-se para vir à cruz como homem, para que pudesse pagar o preço dos nossos pecados. Ele viveu como homem. Ele não pecou na condição de homem. Ele esvaziou-se. Ele anulou ou ele manteve coberta a sua divindade para poder viver a vida que eu e tu não conseguimos e morrer a morte que nos pertencia. Quando Jesus é batizado no Jordão, o que é que acontece? João Batista disse: preciso eu ser batizado por ti e vens tu a mim? E Jesus diz: é necessário que aconteça. Jesus é batizado e quando Jesus é batizado, os céus se abrem. A voz do Pai soa e diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer ou em quem me comprazo. E a Bíblia diz que foi visto descer sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e pousar sobre Jesus. Quando Jesus sai do batismo, a Bíblia diz, lá em Lucas 4, vocês podem consultar, a Bíblia diz que o Espírito Santo, não foi o diabo, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado. E nós todos conhecemos a situação no deserto. A palavra de Deus diz que ele esteve 40 dias e 40 noites para ser tentado pelo diabo. Todos nós conhecemos a tentação que está registada, porque existe, os textos sugerem-nos que houve mais aproximações do inimigo a Jesus, mas aquela foi a que ficou registada, dos pães e do lançar-se. Os irmãos sabem do que eu estou a falar. Mas vamos recuperar aqui uma coisa. É que quando Jesus sai do deserto existe uma diferença. Jesus foi guiado pelo Espírito ao
foi guiado pelo Espírito ao deserto. Mas quando ele sai do deserto, ele volta na virtude do Espírito. Ele volta no poder do Espírito. É o que significa virtude, no poder do Espírito. Para quê? Para dar início ao seu ministério. Então Jesus, ele escolhe não agir segundo a sua divindade para fazer o que ele faz, mas ele age como homem cheio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ele prometeu que estaria sobre a tua e sobre a minha vida, era o mesmo Espírito que estava com Jesus para fazer o que ele fez. E é por isso que Jesus diz, lá em João 14, que nós faríamos as obras que ele faz e faríamos maiores do que as que ele faz. Porque existe sobre nós um potencial, porque o Espírito Santo habita sobre nós. Ele era o único passeando neste mundo, agora nós somos muitos, carregando o Espírito Santo dentro de nós. É só esta a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Jesus disse que nós faríamos o que ele faz, porque a força que o levou a fazer o que ele faz vem da pessoa do Espírito Santo sobre a sua vida, que é o mesmo Espírito que tu tens dentro do teu coração, se aceitaste Jesus como teu Salvador, que está sobre a tua vida. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós não o conhecemos o suficiente. Ouvi um pregador que dizia, o nosso problema, nós somos morada, amém? Quantos acreditam que são morada? Não me deixem pregar sozinhos, irmãos. Fala, eu sei, é de manhã, domingo de manhã, os irmãos já estão a pensar no que vão almoçar, mas deixa a sua alma se alimentar agora, está bem? Quantos acreditam que são morada do Espírito Santo? Não tenha vergonha. Não há nada melhor para ser senão morada do Espírito Santo. Aleluia. Nós somos morada. Se nós somos morada, ele é nosso inquilino. Sabe qual é o nosso problema? É passar demasiado pouco tempo com o nosso inquilino. Porque se nós passássemos mais tempo com o nosso inquilino, a nossa vida tinha outra força, andava de outra forma e nós tínhamos outra resposta para aqueles que estão lá fora, meu irmão. Esse é o nosso problema. Ficai em Jerusalém. Ficai até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que é que Jesus estava a dizer aos seus discípulos? A vossa missão é esta, mas vocês não têm capacidade para executar se o Espírito Santo não estiver sobre as vossas vidas. Não existe capacidade para derrotar as trevas se o Espírito Santo não estiver sobre as nossas vidas. Somos engolidos. Eu usei na sexta-feira e vou usar hoje de novo o exemplo. Os irmãos lembram-se de Simão Mágico? Lembram-se de Simão Mágico? O que é que ele faz? Ele viu Paulo a expulsar demónios. Vai ter com a pessoa que está possessa e diz: eu te expulso ou eu te ordeno que saias em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. Sei quem é Cristo, conheço quem é Paulo, mas vós, quem sois? Não foi Simão Mágico, os irmãos perdoem-me, foi uma confusão. Obrigado, pastor. Os filhos de Cefa, peço desculpa aos irmãos, foi erro meu. Os filhos de Cefa. Simão Mágico tentou comprar o dom do Espírito Santo. Desculpem. Não é menos grave, mas pronto. Ok, mas vamos lá. Às vezes nós também achamos que podemos comprar. Não se compra, irmãos, não se compra. É de graça. Mas os filhos de Cefa, vão lá. Jesus, a quem Paulo prega. Paulo ordena e eles saem. Então nós vamos também. Eu te ordeno que saias em nome de Cristo, a quem Paulo prega. Conheço quem é Cristo e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E sabe o que é que teve que acontecer? Eles tiveram que fugir à frente do demónio. Porque não havia poder sobre as suas vidas. Porque não havia unção sobre as suas vidas. Porque o Espírito Santo não estava sobre eles. Porque, irmão, se o Espírito Santo está sobre a pessoa, se a unção do alto está sobre a pessoa, uma palavra do céu e o demónio tem que sair. É isso que eu vejo nas Escrituras. É isso que eu vejo nas Escrituras, irmão.
Jesus não andou em luta com os demónios que estavam dentro das pessoas. Sai. E sai. Pedro, sai. Paulo, sai. E eles saíam. Porquê? Porque a unção do Espírito Santo sobre a sua vida era real e era verdadeira. E nós precisamos da unção de Deus sobre a nossa vida. Então ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1 e verso 14. Atos capítulo 1 e verso 14. Atos capítulo 1 e verso 14 é a obediência dos discípulos àquilo que Jesus disse. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1 e verso 14 diz-nos o seguinte: e unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. E unidos. A vossa Bíblia diz o mesmo que eu. Pronto, pode não ser exatamente unidos. E todos perseveravam unanimemente, unidos, juntos, em conjunto, o que os irmãos quiserem. A verdade é que estavam juntos. Não havia separação. Irmão, um corpo que está dividido não vive. Tente cortar um braço para ver o que vai acontecer. Sabe porquê é que as pessoas que tentam o suicídio cortam os pulsos? Para se esvaírem em sangue. Corta um braço, não faça nada e veja o que acontece. Vai morrer. O corpo de Cristo não é diferente. O corpo de Cristo não é diferente. Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar unidos. A nossa luta não é uns contra os outros, não é carne contra carne. A nossa luta é contra as trevas. E quando nós lutamos um contra os outros, sabe o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a enfraquecer o corpo de Cristo. Não há poder, não há força num corpo que está separado, que está dividido. Nós precisamos de estar unidos. Os irmãos acham que estes que estavam unânimes, não tirem, por favor, obrigado a vocês são fantásticos. E todos perseveravam unanimemente em oração. Vocês acham que todos concordavam com tudo? Já diz o povo, e eu acredito que aqui também se diga. Eu não sou propriamente um alentejo, mas os meus avós eram. O meu pai nasceu no Montijo, ali um bocadinho mais à frente. E minha tia também, mas o meu avô, Pernas Canhoto, era de Vila Viçosa. A minha avó, Maria, era do Cano. Pronto. Então, quase metade de mim é alentejano. Por isso que eu gosto da sorda, gosto das migas, gosto do entrecosto frito. Oh, glória a Deus. Deus é tão bom. Aleluia. Mas já o povo diz, cada cabeça... Os irmãos acham que eles concordavam com tudo quando estavam juntos? Mas havia um bem maior. Havia uma promessa para chegar. Jesus tinha sido assunto aos céus e tinha dito, é bom que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eles estavam a aguardar a promessa. O prémio era maior do que a ofensa. A promessa era maior que o desentendimento que pudesse haver. Nós, igreja, precisamos de estar unidos, irmãos. O Senhor vem quando nós estamos unidos. Irmão, mas o irmão, ele me ofendeu. É por isso que a palavra de Deus nos ordena o perdão. Irmão, mas feriu-me tanto. Ok, mas também nos ensina a pedir perdão. E no pedido e na oferta do perdão, há vitória para a igreja, meu irmão. Há vitória. Não há vitória para um corpo que está separado. A palavra de Deus diz que eles estavam unanimemente em oração e súplicas.
Nós somos chamados à unidade. Sem unidade, Deus não se revela. Sem unidade, o Espírito Santo não se manifesta. É necessário unidade, é necessário amor, é necessário perdão, é necessário abraço, é necessário sustentar, é necessário chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. É necessário, é necessário, é necessário, é necessário, é necessário, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Estavam unanimemente unidos. Em quê? Em quê? Em quê? Em quê? Em quê? Aleluia. Aleluia. Sabe aquele lugar onde Deus nos mostra quem nós somos? E às vezes nós fugimos dele porque não queremos ver quem nós somos. Irmão, eu falo por mim, dá trabalho demais ir à presença de Deus e ver quem eu sou e perceber que há tanto em mim para mudar. Mas há vitória juntamente com esse trabalho. O Senhor quer estar sobre a minha vida, mas Ele não pode estar enquanto eu estiver conformado com quem eu sou. A oração nos leva à mudança. A presença do Senhor, o estar diante dEle, o permitir que Ele nos mostre quem nós somos, nos leva a subir de nível, nos leva a galgar. Os irmãos querem vitória em Montemor. Vamos unir-nos em oração. Vamos continuar a clamar. Vamos apresentar ao Senhor: Senhor, a minha vida está aqui. Mostra em mim, sonda-me, Senhor. Pastor Lami disse isto na sexta-feira. Salmo 139. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E muda o meu coração, Senhor. Eu quero estar no altar, o lugar onde o fogo não se apaga, onde a miséria é queimada, onde o pecado é derretido e nós somos purificados. Purificados. Unanimemente em oração e súplicas. Era o que eles estavam fazendo. Temos um povo que ouviu uma ordem, obedeceu, em unidade. Ficaram esperando. Esperando. Esperar é não fazer nada. Não é não. Não é mesmo. O irmão passa aí nessas paragens que eu vi que vocês têm muito bonitas, pintadas de branquinho e azul. Encontra alguém esperando pelo autocarro e pergunta: o que é que tu estás a fazer? A pessoa vai lhe dizer que não está a fazer nada. Não estou a fazer nada. O que é que a pessoa lhe diz? Estou a? Outra vez, estou a? Enquanto nós estamos na espera, nós estamos na expectativa. Vai chegar, aleluia! Vai chegar, meu irmão. Ficai em Jerusalém até. Se é até, quer dizer que alguma coisa vai acontecer. Até que do alto sejais revestidos de poder. O revestimento de poder vai chegar. Mas nós precisamos esperar. E esperar é estar alerta. E esperar é também preparar. Irmão, quem está à espera do autocarro não está de qualquer maneira, está pronto para entrar, verdade ou não? Eu não. Ponha-se lá sentado e adormeça lá para ver se o autocarro vai esperar por si. Eu sei que a sesta é bom. Ainda bem, pastor Lamico, o culto logo à tarde é às 5h30. Porque se fosse a hora da sesta, ia ser ainda mais difícil para ter os irmãos acordados. Sei que a sesta é bom, mas adormeça lá na paragem do autocarro a ver se o autocarro para si e fica lá à sua espera. Parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas. 5 preparadas para entrar. As lâmpadas até se apagaram e elas até adormeceram, mas elas tinham azeite de reserva. Aleluia. Sabe porquê é que elas tinham azeite de reserva? Porque elas foram buscar. Elas prepararam-se. Eu não sei como é aqui. Lá em Vila do Conde, eles têm impasse, né? No autocarro, aquilo tem que ser carregado. Se aquilo não for carregado, por mais alerta que você esteja, você fica apiado lá no...
A paragem. É melhor ir a pé. Chega mais cedo. Irmão, quem espera, prepara-se. As 5 loucas foram até com as suas lâmpadas acesas. Mas quando demorou, elas adormeceram. O azeite na lâmpada acabou. E não havia azeite na vasilha. Vão ter com os prudentes. Deem-me do vosso azeite. Não. E de vós, e comprai-o aos que vendem. Não se dê o caso de que falte a nós e a vós. Sabe do que é que isto me fala, irmão? Isto fala-me que há um investimento pessoal que não depende da pessoa que está ao pé de mim. Depende só de mim. A preparação depende só de mim. Eu quero estar preparado. Eu quero ter azeite na vasilha. Quando Ele vier, ainda que a minha lâmpada se tenha apagado, eu quero ser capaz de voltar a pô-la a funcionar para entrar nas bodas com alegria. E nós achamos que isto é só acerca do que vem, só acerca do futuro. Mas, irmão, isto é para hoje. Sabe porquê? Porque o profeta Joel disse, deixou registado, inspirado pelo Espírito Santo, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Estás preparado? Estás preparado? Preparaste o teu coração? É porque Jesus já nos disse, ficai até, e quem fica até está a preparar-se. Eu vou orar como nunca, eu vou clamar como nunca. Sabe como é que aconteceu o avivamento da Rua Azusa? Eu não vou às Hébridas, fui às Hébridas na sexta-feira e depois torno-me repetitivo para quem me ouviu. Sabe como é que começou? Bem, a minha esposa falou da Azusa, não faz mal, eu vou à Azusa. Os irmãos sabem qual é o avivamento da Rua Azusa? Quem sabe? Ok, então, para quem não sabe, eu vou dizer-vos. O avivamento da Rua Azusa deu origem às Assembleias de Deus em todo o mundo. Nós hoje somos Assembleia de Deus aqui, porque em 1900 e troca o passo, entendam os irmãos, 1906, não é 1906, 1906, houve um homem, filho de escravos, William Seymour, que entendeu que havia batismo no Espírito Santo e ele não estava a viver isso. Sabe o que é que ele fez? Uma coisa nada ortodoxa. Enfiou a cabeça dentro de uma caixa de sapatos e clamou até que ele viesse. Ele não clamou por 1 hora. Ele não clamou por 2 horas. Ele não clamou, eu vou fazer um relógio de oração. 7 dias está bom, 1 hora por dia, o Senhor há de vir. Ele não determinou o tempo. Sabe o que é que ele fez? Ele clamou até que ele viesse. E sabe o que aconteceu? Ele veio. Oh, irmão, mas ele veio de uma forma... Oh, irmão, a presença do Espírito Santo era sentida a quarteirões. A pessoa entrava, começava a aproximar-se e a unção do Espírito Santo era sentida. A convicção de pecado. Irmãos, não acontecia tudo tranquilamente, não pensemos. Muitas coisas foram escritas na altura, mas a verdade é que houve um mover de Deus que se levantou naquela época. E em 2025 nós ainda estamos cá. Resultado de alguém que buscou o Senhor como nunca havia feito. Uma pessoa... Quantos estamos aqui nesta manhã? Oh, irmão, mas eu já estou velho. Agora vou entrar nas Hébridas. Eu já estou idoso e já não tenho nada para dar. Além de que Joel diz que os velhos, oh, aleluia. Oh, meu irmão, sonharão sonhos. Glória a Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças como águias. Então renova-te no Senhor. A idade é só um número. A minha filha é que diz, pai, a idade é só um número. Eu gostava que ela às vezes pensasse isso acerca de mim. Infelizmente não, mas pronto. A idade é só um número. Mas é verdade, irmão. A sua alma é imortal. A idade é só um número.
Sabe como é que aconteceu o avivamento nas Hébridas? Nas Ilhas Hébridas? 2 irmãs idosas. Amor, sabes a idade? 80. Pronto, 80. 80 era o mínimo, para cima. Quantos irmãos estão aqui com mais de 80 anos? Não tenha vergonha, porque é sabedoria. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Temos um irmão, mais alguém com mais de 80? Então, irmão, todos estamos para baixo de 80 para além do nosso irmão. E aquelas irmãs tinham a idade do nosso irmão. E sabe o que é que elas fizeram? Uma era corcunda e a outra era cega. E elas dobraram os joelhos e clamaram ao Senhor: envia, Senhor, o teu Espírito. Senhor, nós precisamos do teu mover. Nós precisamos do avivamento. E veio um nome, Deus lhes mostrou um nome, e aquele homem foi até às ilhas para pregar a palavra. Tinham preparado uma tenda, ele entrou na tenda, ok, algumas pessoas, mas ele estava na expectativa, porque tinha ouvido do discernimento e tudo mais. Mas quando ele termina o culto e sai à porta, sabe o que é que acontece? Ele tem oficiais de polícia à espera dele. Sabe porquê? Porque naquela noite o Espírito Santo tinha descido sobre as Ilhas Hébridas. E quem viveu registou que os cristais nas cristaleiras abanavam por causa da descida do Espírito Santo. É só isto que nós estamos a falar, está bem, irmão? Sabe o que aconteceu? As pessoas foram de tal modo convictas do seu pecado que elas correram para a esquadra da polícia. Elas não sabiam que tinham que ir à tenda, elas não sabiam que tinham que ir ter com o evangelista. Então elas correram para a esquadra da polícia porque era o mais próximo que elas tinham da noção do lugar onde podiam se arrepender. Então os polícias estão lá para levá-lo. Havia pessoas e pessoas na estrada de joelhos chorando, arrependidas pelos seus pecados, porque 2 irmãs dobraram os seus joelhos e clamaram até que ele viesse. Quem espera está trabalhando. Quem espera está preparando. Estou preparando para aquilo que Deus quer fazer. Então eles ficaram unânimes em oração e em súplicas. Até que, Atos capítulo 2, verso 1. A data estava marcada. Aleluia. Oh, glória a Deus. A data estava marcada. E ao chegar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, irmão, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam unidos antes à espera e estavam unidos no dia em que a promessa chegou. Estavam unidos no mesmo lugar. E agora verso 2. E de repente veio da onde? Da onde? Da onde? Foi do céu, veio do céu, um som veemente e impetuoso. Oh, glória a Deus! Irmão, era forte, tinha vindo do céu, não veio dos homens, não foi o agitar das águas humanas, não foi a eloquência dos apóstolos, não foi aquilo que eles puderam cantar, foi do céu, veio a promessa, aleluia! Veio do céu, um som veemente, impetuoso, oh glória a Deus. Quando o Espírito chega, Ele abana, Ele sacode, Ele impacta, Ele toca a tua vida. Veio do céu um som veemente e impetuoso, e agora, aleluia, e encheu toda a casa. Aleluia! Irmão, podes dar glória a Deus, porque enquanto tu esperas, enquanto tu buscas, no dia em que o Senhor marcou, vai vir do céu um som veemente impetuoso e vai encher toda a casa. Aleluia! Ninguém vai ficar de fora.
não há um lugarzinho aonde o vento do Espírito não sopre, porque Ele enche toda a casa. Aleluia! Quando Ele não vem para parte, Ele não vem para alguns, Ele não vem para os da frente, Ele não vem para os do meio, Ele vem para todos. Aleluia! Ele vem para todos. E encheu a casa onde estavam reunidos, onde estavam assentados. Verso 3. Oh Senhor, preenche nesta manhã. Aleluia, do céu veio a resposta. Sabe o que acontece no natural? Aleluia. E apareceram umas línguas como que de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Aleluia. Ó irmão, se o irmão puder clamar, se o irmão puder buscar, se o irmão puder render-se, se o irmão puder estar, se o irmão puder entregar-se, se o irmão puder estar aberto para aquilo que Deus vai fazer, não é apenas o irmão que vai ser abençoado, é toda a igreja de Jesus. Aleluia! E foram vistas por eles repartidas línguas como que de fogo, e sobre cada um pousou uma. Aleluia. Irmão, Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o chão para nós pisarmos. Ele é o ar para nós respirarmos. Ele é a força que nos mantém de pé. Ele é tudo o que nós precisamos. E enquanto nós não entendermos que Ele é tudo o que nós precisamos, nós não vamos viver aquilo que Ele tem preparado para nós. Nesta manhã, deixa que o Espírito Santo te convença. Ele é tudo o que tu precisas. Ele é tudo o que tu precisas. Tudo! Aleluia! Pode falhar tudo à tua volta, se Ele estiver presente, aleluia, a tua vida está garantida. A igreja está garantida. As trevas têm que bater em retirada pela presença dEle. Se Ele estiver, tudo está certo. Tu podes estar abatido, mas Ele continua sendo grande. Tu podes estar em aflição, mas Ele continua sendo o teu sustento. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa Deus convencer o teu coração nesta manhã. Tu és tudo o que Ele é tudo o que tu precisas. Tudo. Espírito Santo, precisamos tanto de Ti, Senhor. Espírito Santo, precisamos tanto de Ti. Verso 4. Verso 3, foram vistas línguas repartidas, uma sobre cada um. Verso 4. E todos. Oh, irmão, quem esteve na sexta-feira? Aleluia. Todos. Sabe o que é todos? Todos é os bebés, é aqueles que amamentam, é todos, é os que estão comprometidos, é os que têm sabedoria, os anciãos, é todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo. E agora? Oh, aleluia. Eu amo, irmãos. Eu amo. Oh, irmão. Falar línguas. Falar em mistério com Deus. Aquilo que a nossa mente não entende, mas a nossa alma deseja elevar. A adoração ao Senhor é algo tremendo. É uma experiência única.
E todos começaram a falar noutras, a vossa Bíblia diz o mesmo? Em outras quer dizer que não era a mesma. Quer dizer que não era aqueles que conheciam. Quer dizer que não era aqueles que estavam habituados. Era noutra que eles não conheciam. E todos começaram a falar noutras línguas. E agora? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sabe porquê? Porque é Ele que é o Senhor. É Ele que distribui. Sabe quando um rei está a conceder títulos? Desculpa, amor, roubei a tua ilustração. Minha esposa que partilhou comigo que quando olhava para este versículo ela via um rei a distribuir títulos. O Espírito Santo, o soberano, é quem concede que tu fales. Ele te oferece, Ele te concede. Tu não tens mérito, não existe mérito para alcançar, mas existe graça, existe misericórdia para ser distribuído sobre a tua vida. E falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Pastor, até aqui tudo bem, isto é uma experiência para eles. Sim, isto é uma experiência para eles, mas não fica neles. Sabe porquê? Porque Jesus tinha dito, ficai até que... Atos capítulo 1 e verso 8 diz, mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E glória a Deus pelos confins da terra. Montemor, Vendas Novas, fazem parte dos confins da terra. Foi uma experiência para eles, mas não ficou neles. Eu não vou entrar em todo o texto que vem a seguir, mas eu quero ler o verso 5 e o 6. E estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. E quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. E todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles não ficaram confusos acerca da mensagem que estavam a receber. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles estavam confusos, porque o que estava a acontecer era novo na terra. A efusão do Espírito sobre os homens era novo na terra. Irmão, pode ser novo para ti. Mas, meu irmão, aquilo que o Espírito Santo tem para ti não vai ficar apenas em ti, mas vai impactar aqueles que estão à volta. Depois disto, Pedro se levanta para anunciar a salvação. Oh, aleluia! E milhares de pessoas aceitaram Jesus. Depois disto, Pedro e João vão à oração no templo, encontram um paralítico e ele está a pedir uma esmola e eles dizem, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegou pela mão e no mesmo instante se firmaram os seus artelhos e ele começou a andar e louvava a Deus e saltava porque Deus o tinha curado. Depois disto, nós precisamos do batismo no Espírito Santo. Sabe porquê? Porque Montemor precisa de uma igreja cheia de poder. Porque chega de domínio de trevas. Porque chega de prisão, de clausura das trevas. Nós precisamos ter a solução, anunciar o reino da luz e combater e derrotar o reino das trevas. Pois eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é que fala? Uma igreja militante, uma igreja atacante que vai derrubar as portas do inferno. Mas eu e tu precisamos do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Podemos ficar de pé? Podemos fechar os nossos olhos?
Eu gostava que nós pudéssemos adorar a Jesus enquanto temos os nossos olhos fechados. Adora a Jesus nesta manhã. Adora a Jesus nesta manhã. Não cales a tua boca. Aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por ti é demasiado grande. Não cales a tua boca. Não permitas que o inferno ganhe sobre a tua vida para te impedir de louvar e adorar ao Senhor. Liberta-te nesta manhã de qualquer preconceito, de qualquer pressuposto. Deixa o Espírito Santo libertar a tua vida. Deixa o Espírito Santo libertar a tua vida nesta manhã. Deixa o Espírito Santo trabalhar em ti nesta manhã. E começa a clamar. Podes estar à espera, mas quem está à espera trabalha. Quem está à espera prepara. Então prepara-te, adora, glorifica. Levanta o nome de Jesus. Glorifica ao Senhor, clama ao Senhor, ora ao Senhor, suplica ao Senhor. Não fiques calado. Não queres que o autocarro passe e tu percas a tua viagem nesta hora. Tu desejas apanhar o autocarro. Tu desejas apanhar aquilo que o Espírito Santo tem para ti nesta manhã. Então glorifica. Exalta, adora, suplica, ora, clama, aleluia. A palavra de Deus diz: abre a tua boca e eu te encherei. Então deixa Deus encher nesta hora a tua boca com louvor e adoração. Venha nos visitar no nosso próximo culto. Nossas celebrações são em Montemor Novo, na Rua de Lisboa, número 70, às quartas-feiras pelas 21 horas e aos domingos às 10h30. Estamos também em Vendas Novas, na Rua Catarina Eufémia, número 1A, no bairro 7 de Setembro, às quintas-feiras pelas 20h30 e aos domingos pelas 17h30. Também pode nos visitar em Canha, na Rua Mário Salgueiro, número 10. O nosso telefone é o 919 100 019. 919 100 019. Contacte-nos para mais informações. Venha ouvir mais sobre o Evangelho de Jesus.